O transporte público é parte essencial de uma cidade. Ele permite algo tão simples, tão fundamental na vida de uma comunidade, que é o deslocamento de um ponto para o outro. Seja qual for o modo, o importante é que o transporte está no centro do dia a dia de uma cidade. Se ele não for eficiente, pode causar sérios problemas. A educação vai muito além da sala de aula. Ela envolve diversos aspectos da vida de um aluno. O modo com que ele chega na escola é parte fundamental desse processo. Transporte escolar é o assunto do programa de hoje. Para chegar até aqui eu pego o barco e o ônibus, dá mais ou menos 1 hora. Vai ter torcida e discussão. O ex-jogador Zico é o convidado do nosso debate. Quando você passa a ser um jogador de futebol, você tem sonhos, desejos, e o desejo de todo jogador é chegar na seleção. E hoje é dia da primeira etapa no quadro Desafio. Nunca imaginei que música teria a ver com matemática, biologia e física. Aqui na Silveira Sampaio eu consegui achar alguém que faz uma pequena maratona para chegar na escola. É o caso aqui da Carol. Conta pra mim, como é que você chega na escola? Bom, eu saio de casa às 6 horas, aí pego um ônibus, solto na Taquara e da Taquara eu pego outro para vir para cá. Carol, de alguma maneira, esses 2 ônibus que você pega para chegar na escola, mais 2 que você pega para voltar para casa, isso te incomoda? Você já quis mudar de escola por conta disso? Eu chego em casa tarde, porque eu ainda treino, eu chego em casa tarde. Aí eu só chego em casa para jantar e dormir e ter que acordar muito cedo, então eu fico muito cansada. Giovana, a Carol estava me contando que ela leva 2 horas para chegar no colégio e esse não é teu caso, né? Não. Eu levo em média uns 5 minutinhos, que meu pai que me traz, sabe? Porque, assim, ônibus passa lá, mas só que demora um pouquinho, sabe? Até chegar aqui não é muito legal pegar, não. No teu caso, que você não precisa pegar um transporte para chegar na escola, o que você faz nesse teu tempo livre? Bom, durmo, né? Melhor coisa. E quando eu chego em casa, eu vou almoço e vou direto pros livros, né? Tem que estudar bastante. Cheguei na sala de artes e consegui encontrar aqui o Ezequiel, a Shirley e a Carol e a Giovana que me trouxeram pra cá. E eu queria entender, sim, o lado de vocês pra chegar na escola. Pego 2 ônibus e chego aqui, mas só que eu chego às vezes um pouco atrasado, mas consigo chegar assim aqui na escola. Onde é que você mora? Na Cidade de Deus. Tem dia muito difícil pegar os ônibus, cara? Tem, porque tem vezes que ele vem muito lotado, não dá, o motorista não deixa a gente entrar. Eu espero outro ônibus, mas quando chego na escola eu falo com a diretora ou aviso a professora. No teu caso, Shirley, como é que é? Você mora onde? Moro também na Cidade de Deus. Pra falar a verdade, tem como pegar um ônibus direto pra vir pra cá. Só que tem um que demora muito e o outro vem muito cheio, então não dá pra entrar dentro do ônibus. Então eu pego sempre 2 ônibus pra me chegar aqui na hora certa. Só que às vezes fica engarrafado. E aí eu chego atrasado de qualquer jeito, mas eu procuro sempre pegar 2 ônibus pra me chegar aqui na hora certa. Você usa algum transporte para vir para a escola? Não, eu moro aqui perto. Eu moro aqui atrás. Leva uns 10 minutos para chegar na escola. Você acha que isso te ajuda ou te atrapalha nos estudos? Melhora, né? Porque fica perto, qualquer coisa, minha casa é ali perto. Pegava ônibus, só que às vezes não parava, ou então parava, vinha cheio, o motorista mandava descer, era complicado. Chegava muito atrasada, ou até nem ia mesmo para a escola, porque não podia entrar depois. E agora vamos para outra escola. A gente vai ver um pequeno documentário sobre o tema transporte escolar.
e depois voltamos para um bate-papo com o Zico. Meu nome é Rafael dos Santos, tenho 15 anos, moro no bairro de São José, aqui em Manacapuru, e venho para a escola andando. Meu nome é Thaís Nicole de Oliveira Andrade, eu tenho 17 anos, moro no centro de Manacapuru e venho de moto. Meu nome é Rosiele da Silva Gomes, tenho 16 anos, moro na Ilha do Barroso, Lago do Açu. Para chegar até aqui eu pego o barco e o ônibus, dá mais ou menos 1 hora. Bom, meu nome é Luciele Fernandes Nunes, eu tenho 16 anos, moro no ramal Costa do Laranjal e para mim chegar até aqui na escola eu preciso somente pegar um ônibus. Meu nome é Matheus Ribeiro da Silva Júnior, estudo na Escola Estadual José Cefaí, terminando o 3º ensino médio e pretendo fazer uma faculdade. Essa comunidade que eu moro tem como nome Comunidade Bom Pastor, à margem do rio Manacapuru e a estrada de Novo Airão. É um lugar onde eu nasci, me criei aqui e eu gosto muito desse local aqui. Aí pela manhã, antes de eu ir pro colégio, eu ajudo meu pai a fazer esses material, remendar esse material. E quando ele sai para pescar, eu já tenho outros trabalhos para fazer, tipo na lavoura ali, na roça, tem que capinar a roça. Nós temos a nossa própria canoa, assim, eu com meus 3 irmãos mais. Nós temos uma canoinha só própria para ir para aula mesmo. De pela manhã, quando eles chegam, a gente vai, eu mais o Marcleito, meu irmão, depois de mim. E quando chove, eu coloco minha farda dentro da minha mochila, junto com o meu material escolar, e eu vou. Pegando chuva, mas eu consigo chegar lá. Eu saio 11 horas, eu levo uns 10 a 15 minutos para me chegar na beira de um rio lá. Aí eu ando 1 quilômetro, 10, 20 minutos. Para mim vir pro colégio, saindo da minha casa, eu desço um barranquinho, aí pego logo a canoa, venho remando, descalço. Pego bastante ferragem de formiga. Às vezes eu acabo contando meus colegas, alguns, no lago mesmo. Aí a gente vem junto andando. Lá vem atrás. Tudo suado. Eu também. Depois de fazer o percurso que eu ando de 1 quilômetro, eu chego na casa de uma senhora, então eu peço dela para me lavar o pé lá. E eu calço sapato, acabo até pedindo um copo com água, porque eu chego bastante cansada, bastante suada. A vontade mesmo é de tomar um outro banho. E chego lá na estrada, aí pego o ônibus e venho direto pro colégio. Primeiro
tempo de aula é quase impossível assistir com atenção. Quem chega na sala de aula, já estressado, suado, às vezes com dor de cabeça. Já não desmaiam mais na sala de aula por causa do ar-condicionado, o metabolismo já se equilibra um pouco, mas antigamente o menino caía 3x4 dentro da sala de aula. Quando não tinha ar-condicionado era complicado. Aqui é muito quente, nossa região aqui é calor intenso. Essa imagem aqui, olha só, como essa vegetação está seca, né? Quando o fenômeno é El Niño, secou demais a vegetação. Então é disso que o texto de vocês está falando. Na sua maioria, os alunos da zona rural, talvez até porque eles veem na escola essa possibilidade realmente de melhorar a sua vida, eles têm geralmente um rendimento melhor. O comportamento deles é melhor na sala de aula, eles são mais assíduos, né? Eles apresentam as suas tarefas, os seus trabalhos, os seus exercícios com mais assiduidade que os próprios alunos da zona urbana. No ano passado, eu passei um seminário e esses alunos, para apresentar esse seminário, eles deveriam consultar uma biblioteca, eles deveriam se reunir. 90% da turma eram alunos da zona rural. E então eu tive uma surpresa de que o rendimento dessa turma foi muito baixo, por essa dificuldade de ter acesso a, por exemplo, internet, a dificuldade de ter acesso a uma biblioteca. Então, eu mudei a minha metodologia somente com aquela turma, porque era, assim, muita gente mesmo da zona rural. O horário de saída, às vezes a gente não pode passar. Por exemplo, se tem uma apresentação de um trabalho e, tá faltando aquele grupo, e naquele grupo tem um aluno ou dois que mora na zona rural, a gente tem que liberar o grupo todinho. Porque senão ele fica sem nota e é difícil para eles. O ônibus não espera. Aconteceu de aluno ficar na minha casa, uma aluna ficou na minha casa porque ela perdeu o ônibus, né? Ela estava fazendo um trabalho. Quando ela saiu correndo, o ônibus já tinha passado. Agora o pai no outro dia chegou aqui na escola cedo, desesperado, porque a filha não chegou lá, entendeu? Já chegou com a polícia. Como é que a gente vai avisar um pai desse? Não tem como ir. Foi embora e todo mundo saiu. Sem o ônibus escolar ficaria bastante difícil, porque assim, já teve algumas vezes que eu voltei andando para casa. E eu cheguei lá, já era 9 horas da noite, dá um pouco de medo no lago, porque tem o jacaré lá, outros animais. E para nós seria impossível estudar sem o transporte escolar. A história do transporte escolar, ela trouxe para muitos alunos uma nova perspectiva. Muitos alunos puderam dar continuidade aos seus estudos, muitos alunos puderam, inclusive, um número considerável desses alunos hoje, por exemplo, estão fazendo faculdade, estão estudando em Manaus, porque puderam ter essa oportunidade. As regiões mais belas do planeta, na grandeza de seus 8.570 quilômetros. O que eu quero mesmo realmente fazer é engenharia civil. Esse é o meu sonho de fazer. Sei que meus pais eles não tiveram uma oportunidade na vida, mas sempre eu quis dar uma qualidade melhor de vida para minha família, para que um dia eles possam me ver e dizer o que eles fizeram por mim valeu a pena. E sei que tudo é com dificuldade. Tenho que remar, andar, pego bastante sol, mas vou vencer, se Deus quiser. Eu vou conseguir o que eu quero. Largados, com os corpos recobertos de óleo. Os moradores... Bom, o transporte escolar tem que estar num contexto da mobilidade em geral. Ele tem um valor importante, sobretudo na medida em que as distâncias aumentam e as dificuldades de acesso aumentam. Mas eu penso que a nossa consideração sempre deve ser no sentido de reduzir ao máximo essa distância. Não é facilitar o transporte, facilitar os meios de locomoção, é reduzir as distâncias
fazer com que elas sejam mais confortáveis, mais seguras, que a moradia e a escola estejam mais sintonizadas entre si. As escolas têm que qualificar o lugar de moradia, e o lugar de moradia, o bairro, tem que estar associado intimamente à vida escolar, de tal modo que o deslocamento do estudante seja confortável, seja seguro, faça parte da vida urbana. Eu nunca entendi o que é análise combinatória. Era sábado à noite e Maria estava se arrumando para uma festa. Ela tinha 2 saias e 4 blusas. Poderia colocar a saia 1 com todas as blusas e teria 4 combinações. Mas se ela não gostasse de nenhuma, ainda teria a possibilidade de usar a outra saia com todas as blusas. Contando as possibilidades, vemos que Maria poderia fazer com 2 saias e 4 blusas um total de 8 combinações, ou seja, 2 vezes 4. Esse é o princípio fundamental da contagem. A análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos de contagem. Os matemáticos começaram a desenvolver esses métodos a partir principalmente do interesse nos jogos de azar. Mas mesmo depois de todos os cálculos combinatoriais, há quem não desista de ganhar na loteria. Será que a sorte desafia a análise combinatória? O maior artilheiro da história do Flamengo e o maior goleador no Maracanã, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, se tornou um dos grandes ídolos brasileiros. Nascido no subúrbio de Quintino, no Rio de Janeiro, o jogador ganhou outro apelido por causa da sua forma física, Galinho de Quintino. Eu estudava piano. Depois de um ano, na virada, eu comecei a faltar aula para jogar futebol. E aí foi a minha primeira conquista, é isso que eu quero mesmo, eu não quero tocar piano, não quero fazer nada a não ser jogar futebol. E foi aí que eu tomei a decisão de realmente seguir pelo caminho do futebol. O craque emprestou seu talento a poucos times, o Flamengo, o Udinese na Itália e os japoneses Sumitomo Metals e Kashima Antlers. É tido como líder da nação rubro-negra desde a sua estreia no time, em um esquentado clássico contra o Vasco, em que deu o passe para Fio Maravilha marcar o gol da vitória. Eu sou Flamengo de coração, quer dizer, é o meu clube de coração. Uma das coisas que eu sou grato a Deus é justamente isso, poder ter ajudado o meu clube de coração a ter grandes conquistas. Apesar do seu sucesso com a camisa rubro-negra, ele fez parte de uma época triste da seleção brasileira. Participou da Copa de 1982, que apesar de ter um time que encantou o mundo inteiro, perdeu para a Itália na segunda fase. Também jogou a Copa de 86, onde perdeu um pênalti decisivo contra a França. Quando um jogador... você passa a ser um jogador de futebol, você tem sonhos, desejos, e o desejo de todo jogador é chegar na seleção. Depois de suar como jogador, Zico trabalhou como técnico em diversos lugares: Japão, Turquia, Uzbequistão, Rússia e Grécia. Eu acho que o ensino público ele precisa ser realmente o que existe de mais importante no nosso país. Eu acho que era a opção número 1, seria a educação. Galera da Escola Municipal Silveira Sampaio, por favor, uma salva de palmas para o grande Zico. Zico, é uma honra te ter aqui, conversando com a galera. E acho que a primeira pergunta é como é que você se educou para ser quem você é hoje, Zico? Bom, a gente nessas horas lembra dos bons tempos, né, de estudante. Principalmente que eu tive a felicidade de ter uma infância muito agradável e muito importante para a formação como homem, porque tudo aquilo que eu recebia na minha casa dos meus pais, eu tinha esse segmento através da minha professora da escola pública que eu tive. Foram 5 anos com ela, a dona Neide, inesquecível para mim, e ela era a sequência da minha educação. Além do aprendizado escolar, eu aprendi a convivência, a fase social, então a escola pública teve uma importância muito grande na minha vida. Era um bom aluno nesse período de primário. Fala sério, Zico. Era ótimo aluno, primário era ótimo, passava com sobras.
Eu acho que a importância também de você ser um bom aluno é de você ter um grande professor do lado, que te empolgue, que te faça ir com prazer à escola. Agora o ginásio já deixou um pouco a desejar, porque eu na minha família tinha 2 irmãos que passaram a jogar futebol, a ter sucesso, e eu estudava à tarde e eles treinavam à tarde. Então muitas vezes eu, para ir vê-los treinar, enganava meus pais, e saía para vê-los treinar, dizendo que não tinha mais aula e tal, e acabei perdendo um ano, que eu me arrependo profundamente, que me atrapalhou depois, até mesmo na própria faculdade, né? Eu queria saber o que você sentiu no seu primeiro jogo como profissional. Até você entrar em campo é uma aflição grande, uma tremedeira grande, porque a emoção seria no Maracanã, primeiro jogo, um jogo contra o Vasco, estádio cheio. Quando eu entrei no campo, ficava olhando para tudo, torcida, e os primeiros minutos foi de muita aflição, né? Até começar a tocar na bola. Depois que eu toquei a primeira vez na bola, a segunda vez, aí acalmou tudo, eu já comecei a jogar normalmente. Eu queria saber o que significa o esporte para você. Ele teve uma influência muito grande, porque o futebol é uma das modalidades que ele socializa você. E devido às regras, ele te dá condições de aprender a questão da disciplina. Futebol é um dos esportes que não existe preocupação com raça, não existe preocupação com credo. Então o esporte, para mim, teve um significado muito grande na formação até da minha personalidade. Alguém aqui imagina o Zico tocando piano? Toquei na televisão, cara. Jura? Jura. Tinha um programa da Globo, ó, que delícia de show. De vez em quando tinha uma atração diferente. E aí eu estudava piano, estudei quase um ano, acabei indo lá tocar. Toquei a marcha do Soldadinho de Chumbo, eu não sabia nem que eu estava tocando. Eu olhava lá e estava tocando, só olhando por música. Mamãe dizendo, toca, filhinho. A mamãe queria que eu tocasse, né? Era o último, 6º filho, nenhum tinha ido pro lado do piano, e ela, não, você vai ter que tocar. Por sorte eu abandonei para jogar futebol. No final, eu não ia à escola e dizia para ela que ia tocar, mas ia jogar pelada. Aí foi quando eu defini minha vida mesmo pro futebol. É isso que eu quero, mãe, vou jogar bola, me desculpe. Eu quero saber qual foi o gol que marcou sua carreira. O gol que me marca foi o gol que eu fiz de falta, o segundo na decisão da Libertadores, porque ali o Flamengo conquistava a América, ali o Flamengo conquistava o maior título da sua história, ali consolidava uma fase de ouro de um grande time que foi formado, na sua maioria, por jogadores que começaram juntos no Flamengo. Qual era a estratégia que você usava para bater aquelas faltas tão perfeitas que você batia? Primeiro, eu descobri que tinha esse dom através das peladas de Quintino, quando eu era garoto. Quando eu fui para o Flamengo, aí eu procurei desenvolver aquilo, né? De saber que aquilo era importante para mim, podia ser um algo mais. Eu, desde as categorias de base, eu ficava lá depois da hora e treinava do lado direito, do lado esquerdo, do meio, treinava assim mais ou menos umas 3 vezes por semana, umas 60, 80 faltas. Então quando tinha a falta ali, era como se eu estivesse treinando lá na Gávea, ia lá, batia já com muita naturalidade, com mais facilidade. Então, confiança de que eu estava preparado para acertar aquilo. Então, acho que juntou as duas coisas, né? Antes de tudo, é um prazer, como flamenguista, eu aprendi a ser Flamengo vendo você jogar, vendo a história do meu pai. Você disse, eu acho que frisou muito bem sobre a importância da educação na formação dos nossos futuro do nosso país, dos nossos alunos. E agora, a importância do esporte, da educação física. A gente escuta muito falar sobre disciplina, sobre socialização. A educação física, ela não é dado o valor que eu acho que deveria ter. Eu acho que deveria ser obrigatória a educação física na escola, porque ela faz parte da educação e eu acredito que os alunos iriam gostar se aprendessem mais cedo o que muitas vezes você só aprende na faculdade. Seria a matéria de educação física ela ser obrigatória para aprovação no final do ano letivo. Mas até uma coisa que eu queria te perguntar, professor, o que você faz para tornar a educação física diferente? Acho que primeiro é você criar um hábito do aluno gostar da atividade. Não importa
o que vai fazer é que ele primeiro tome gosto pela atividade. Então você pegar, mostrar para ele inúmeras opções que ele tem, e mostrar para ele a importância que a educação física tem na formação dele em relação à saúde, conhecimento do corpo dele. Então, eu posso não gostar de atividade física, mas se eu souber da importância dela e o que ela vai resultar em mim futuramente, eu começo a praticá-la e vou tentar descobrir aonde eu vou me encaixar na educação física. Você está cansado aí de mensagens o tempo todo, cuida da tua saúde, vai, caminhe, corra, tal, se alimente bem e tal, mas por que você não aprende isso com 13, 14 anos, não começa a aprender isso, a saber disso? O que o futebol mudou na tua vida? Porque você foi morar em outros países, foi viver outras coisas pelo futebol também, né? Mudou tudo, né, e me deu tudo. Tudo que eu sou hoje, que eu tenho, eu agradeço ao futebol. Lógico que tem o valor da dedicação, né, de ter entrado de cabeça naquilo que eu escolhi fazer. Sonhava, meu único sonho era jogar com a camisa do Flamengo, por ser torcedor do Flamengo, consegui isso desde cara. Depois cheguei à seleção e tal, encerrei minha carreira como jogador, achava que não ia ser técnico, virei técnico. Conheci países línguas totalmente diferentes, então é um enriquecimento fantástico, né, cultural. Para quem pensa que futebol nasceu aqui no Brasil, está muito enganado. Criado na Inglaterra, o esporte foi trazido para o nosso país pelo estudante Charles Miller. No início, somente os mais ricos jogavam. Profissionalmente, só os brancos podiam jogar. Durante o governo de Getúlio Vargas, foi feito um esforço para alavancar o futebol no Brasil. Depois de construir o Maracanã, sediar a Copa do Mundo do Brasil e vencer o Mundial de 1958, o Brasil viu o esporte virar o maior elemento de identificação nacional. Ídolos como Pelé e Zico são admirados no mundo inteiro. Hoje já são mais de 30 milhões de praticantes, 800 clubes profissionais, 13 mil times amadores e 11 mil atletas federados. A seleção brasileira é a única que participou de todas as Copas do Mundo e a que mais venceu. Foram 5 vezes. Não é à toa que é o país do futebol. Como foi a sua experiência como técnico da seleção japonesa? Foi gratificante, porque foi ali que começou tudo, né? Eu estava já no Kashima há muito tempo e o presidente do Kashima me fez um pedido para que eu assumisse a seleção, que era importante para o clube e tal. Eu só tinha sido treinador uma vez no próprio Kashima. O fato de eu conhecer o futebol japonês, o fato de eu conhecer os jogadores, muitos jogadores que estavam na seleção eu tinha lançado no próprio Kashima e conseguimos ótimos resultados, também ajuda, né, de você ser campeão da Ásia, conseguimos 2 anos seguidos a ser a melhor seleção da Ásia, conseguimos classificar para a Copa do Mundo de uma maneira brilhante, era uma geração muito boa e que me ajudou até a gostar de ser treinador, de eu seguir a minha carreira como treinador. Que é muito bom você idealizar algumas coisas e poder ver o resultado na prática. Gostaria de saber o motivo de você não querer ser técnico do Flamengo. Eu acho que eu criei uma relação muito forte com o torcedor do Flamengo. Transcendeu um pouco de muitas coisas, então eu não queria deixar acabar isso. Eu queria saber qual era o segredo do time de 81. O primeiro segredo era que todo mundo se jogava bem, né? Isso, conseguimos reunir jogadores do mais alto nível de qualidade técnica e que jogavam bem. Depois, todo mundo tinha um espírito voltado para colocar aquilo que cada um tinha de melhor para o time, em benefício do time. E a outra vantagem é que a grande maioria ali começou junto, desde as categorias de base do Flamengo. Então eu acho que foram fatores que se juntaram ali, que fizeram com que aquele time, né, se tornasse muito forte e conquistasse o que conquistou. Você acha que o futebol mudou muito por uma questão mercadológica, comercial, diferente do futebol arte, aquele futebol que todo mundo fala da tua época e tudo mais? É o futebol de resultado, né? Você até faz qualquer coisa para ganhar. Então você se dopa para ganhar, você machuca os outros para poder ganhar. Então eu acho que isso tudo não te leva a nada. É lógico que a pressão em cima de toda essa parte financeira que existe, né, de resultados, acaba desviando muitas vezes aquela questão do futebol ser um esporte que é o melhor que tem que ganhar, pô. Aquele que joga futebol, que você vai para dentro do campo,
só visando jogar bola, né? E agora, Zico, é a hora que eu vou mirar o centro do campo, apitar o fim da partida e pedir uma salva de palmas da torcida. Não sai daí. Daqui a pouco tem um desafio. E hoje a gente começa uma missão nova, o Caminhos da Escola já volta. Eu estou no Rio de Janeiro para mais um desafio do Caminhos da Escola. E dessa vez os alunos vão precisar de conhecimentos em biologia, física e música, além de muita criatividade. Qual é o nome do senhor? João Luiz. João Luiz trabalha no quê? Táxi. E João, você gosta de música? Adoro, adoro. O que você ouve no seu radinho? Pagode. Pagodinho, é? Uma luteria, você sabe me dizer o que é? Quem? Eu não saberia lhe responder. Uma luteria é onde uma ideia na cabeça de alguém começa a tomar forma. E da forma mais artesanal, é mesmo no talho, fazendo coisa a coisa. E fazendo a madeira ter a forma de diversos instrumentos. E o luthier? É o artista, a pessoa que transforma essa mágica toda em realidade. Cara, obrigado. Descobri finalmente que é uma luteria. Agora eu vou visitar o músico Fábio Luna, que vai ajudar a gente nesse desafio. Eu me envolvi com a música muito cedo. Comecei a tocar com 6 anos. Aí eu comecei a tocar violão, depois com a flauta doce. Fábio, estou te perguntando tudo isso porque a gente tem um quadro dentro do programa chamado Desafio. E dentro desse quadro a gente desenvolve um tema com um grupo de alunos numa escola e tudo mais. E dessa vez a gente vai trabalhar música com um grupo de alunos. Dá para aprender física, biologia, se utilizando da música? Por exemplo, você pensar em biologia, pensar nos materiais também, né? Madeira, ferro... Por exemplo, eu tenho essa flauta de prata. O material, dependendo da temperatura, ele vai ou expandir ou contrair suas moléculas. Então o que faz? Isso muda a afinação do instrumento. Fábio, a gente vai propor um desafio para esses alunos, cara. O que você gostaria que eles fizessem? Como a gente está falando e até de materiais, formatos, e hoje em dia está se usando muito materiais recicláveis, essas coisas. Eu acho que a gente podia propor que eles construíssem um instrumento. E aí eles podem também viajar nisso, nos materiais, no formato, no tamanho. Fábio, mas você vai ter que cumprir também um desafio comigo. Vou querer que você visite essa galera no último dia do desafio para ver esse instrumento pronto. Você topa? Não, com prazer, vou amarradão. O nosso cliente para o desafio Luteria é o músico e multi-instrumentista Fábio Luna. Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, eu estou aqui na Escola Municipal Albert Einstein para propor um desafio para um grupo de alunos e professores. Oi galera, eu sou o Léo, apresentador do Caminhos da Escola, e hoje eu vim aqui para propor um desafio para vocês que tem tudo a ver com música. Quem aqui gosta de música? Eu. Galera, a pessoa que encomendou esse desafio, que mandou essa missão aqui pra vocês, chama Fábio Luna. E aí ele mandou uma ideia aqui pra vocês que é a seguinte. A ideia dele é que vocês inventem um novo instrumento. Lembrando, cada etapa vale 10 pontos e no final, o somatório das 3 etapas vence o grupo que tiver a melhor nota. Só que antes de eu dizer o que vai acontecer hoje nessa primeira etapa, eu vou separar vocês em 2 grupos. O primeiro aluno aqui pro grupo do professor Pablo vai ser a Graziele Daiane. E o primeiro aluno para o grupo da professora Renê é a Angélica de Oliveira. E agora aqui para o grupo do professor Pablo é o Fabrício Souza. Mais um aluno para o grupo da professora Renê vai ser o Daniel dos Santos. No grupo do professor Pablo, Paulo Ricardo. Bom, agora só sobrou a Larissa aqui para o grupo da professora Renê. Estão formados os grupos. Boa sorte para essa galera.
preciso de um nome pro grupo de vocês. Alguém aí tem uma sugestão de nome pro grupo das Pulseiras Vermelhas? Todo mundo tem que concordar com o nome, hein? Qual é o nome do grupo? É saxofone. Saxofone? Não. Saxon. Saxon. Saque de sacair o som, é isso? A ideia foi essa, juntar assim duas palavras que tivesse ritmo, que desse ritmo, né? Six Mix. Equipe Six Mix. Vamos, gente. E aí, gente? Tic-tac. Tic-tac. Vou chegar até 10, hein? Mix Six é maneiro. Mix Six? Mix Six? Bota a mão aqui então, todo mundo hoje é Mix Six, beleza? E quem vai ser o líder dessa primeira etapa do Mix Six? Quem você Vai, então é você. É você então. Vocês já chegaram à conclusão do líder? Sério? Sou eu. É Fabrício? Isso. Olá, meu nome é Fabrício, tenho 14 anos, sou do 9º ano. Eu gosto de nadar, gosto de matemática e gosto muito de automóveis, entendo praticamente tudo. Meu nome é Larissa Carolina, sou do 8º ano, tenho 14 anos, gosto muito de estudar, gosto muito de dançar e de judô. Vou fazer o seguinte, vou deixar uma caixa com você, Larissa, e aí você pode abrir, fica à vontade para dar uma olhada no que tem dentro da caixa. Tem vários instrumentos aí dentro para auxiliar vocês nessa primeira etapa de hoje. Galera, essa primeira etapa é uma etapa mais de pesquisa. Vocês vão estudar e conhecer um pouco mais do universo da música e vocês também vão aprender que música tem muito a ver com matemática, física, biologia. Por isso eu preciso que vocês formulem 5 perguntas a respeito desses temas. Por quê? No final do dia a gente vai se encontrar e vai promover um quiz, onde vocês vão perguntar e vão responder. Então boa sorte para vocês, estudem bastante e a gente se encontra no final do dia. Falando de música, a gente precisa entender uma coisa básica. Primeiro, a gente tem que entender o que é um som. Todo som é resultado de uma vibração. Então, se eu fazer isso aqui, ó. Vocês ouviram um som? Por que vocês ouviram esse som? Porque as mãos, ó, entraram em atrito, provocando uma vibração. Bom, então a gente vai levantar o que é sobre música, o que é melodia, não é isso? Vamos anotando aí? Mais o que? Ritmo. Mais o que? Harmonia. São importantes, né? Esses elementos da música são importantes. O que é o som? Aí bota o resultado de uma vibração. O que vocês acham? A gente pode fazer uma pergunta assim? Acho que eles vão conseguir entender. Acho que sim. O que é som? E sobre os instrumentos? Instrumentos... A gente poderia já ir dando assim, formando um grupo de instrumentos. Instrumento de quê? Gente, uma pergunta também legal. Em qual linha do pentagrama é localizada a clave de som? E o que é pentagrama? Aí a gente já parte para uma outra matéria, né, gente? Que é a escrita da música. A gente pode escrever os sons. E a gente escreve no pentagrama. Esse aqui, ó. Ok, galera? Primeiro, a professora Renê chegou com os livros, deu um tópico para cada um, pesquisar na internet. A gente pesquisou sobre a música, qual foi o primeiro instrumento a ser criado. Nunca imaginei que música teria a ver com matemática, biologia e física. Chegamos na reta final da primeira etapa do desafio e aqui no meio a professora Tereza Cristina. A professora Tereza Cristina já é super conhecida na escola, professora de música, e ela que vai avaliar as perguntas e as respostas de vocês. Agora a gente vai começar com o grupo Saxon perguntando pra galera do Mix Six. Manda lá, Fabrício. O piano é um instrumento de corda percussiva. Qual a relação da física com o funcionamento do piano? Valendo. Acabou o tempo, galera. Então, quando você bate na tecla, o fio puxa, assim faz barulho. Não, quando você aperta a tecla, puxa o fio, aí bate o negocinho e faz barulho. Aí vibra e faz o som. Tá certa a resposta. Um ponto aí pra galera do grupo Mix Six. Agora vocês é que vão perguntar. O que é som? Valendo. Tempo esgotado. É uma onda sonora causada por algum barulho. Vamos ver se a resposta tá certa. Atenção, qual é a resposta? É o resultado de uma vibração. Quem vai perguntar agora? Galera aqui do saxon. Quais os primeiros instrumentos criados pelos homens e com que eram feitos? Valendo.
10 segundos. Pronto. Madeira e osso e flauta. O instrumento é a flauta e o material é madeira e osso. A gente vai então para mais uma pergunta aqui da galera do Mix Six. Quem é mais rápido? O raio ou o trovão? E por quê? Valendo. Acabou o tempo, galera. E a resposta de vocês é... É a luz, porque a luz é mais rápida do que o som. Por que a luz é mais rápida do que o trovão? Porque primeiro você vê a luz, aí depois, depende da distância, aí você escuta o som. Depois de alguns segundos, assim. Quem vai perguntar agora é o pessoal do Saxon pra galera do Mix Six. Qual o compasso do coração? Essa é boa, hein? Valendo! Vocês têm mais 10 segundos. Já sabem a resposta? Não quer nem mais gastar o tempo e tal? É a batida do coração por minuto. Qual é a resposta certa? Binário. A gente agora vai para a terceira pergunta, a galera do Mix Six perguntando para Saxon. Manda. Em qual linha do pentagrama é localizada a clave de sol? Valendo! E aí, Fabrício, qual é a resposta para essa pergunta? O quarto. Na quarta linha? Então, vamos lá, a resposta certa é? Na segunda linha de baixo para cima. Na segunda linha de baixo para cima. Tem quantos? O pentagrama são 5. É a quarta pergunta do grupo Saxon para a galera do Mix Six. Manda lá, Fabrício. Qual a função do compasso na música? Valendo. Tem que ter certeza disso. Para dar ritmo à música. A função do compasso é para dar ritmo na música. Qual é a resposta, Fabrício? É uma forma de dividir os sons de uma composição musical em grupos de mesma duração. Vamos lá para mais uma pergunta. Para que serve o metrônomo? Valendo, galera. Acabou o tempo. A função é dividir as 5 linhas das primeira, segunda, terceira e da quarta. Qual é a resposta certa aqui de vocês, galera? Para medir o tempo da música. Vamos para a última pergunta da galera do Saxon pro Mix Six. Qual a diferença entre as notas e os acordes? Valendo. Acorde é um conjunto de notas. Ninja, cara. A Angélica vai responder. Então a Angélica vai responder agora. Manda lá, Angélica. Acorde é um conjunto de notas e notas é só a nota separada mesmo. A gente chegou na última pergunta dessa primeira etapa do desafio. Galera do Mix Six, manda bala. A flauta pode ser feita de várias maneiras diferentes. Cite 3 exemplos. Valendo. É pra parar o cronômetro, é isso? Aí, parou, líder? Tá rodando aqui, e aí, líder? Pode falar? Fala. Madeira, metal e plástico. Agora chegou a hora onde a Tereza Cristina, professora de música, vai avaliar a atuação dos dois grupos. Lembrando que vocês vão estar sendo avaliados não só pelos acertos das perguntas que vocês acertaram, mas também pela qualidade das perguntas que vocês fizeram, trabalho em equipe, pesquisa e tudo mais. Professora, pode começar aqui pela galera do Saxon, então. Apesar de, em algumas questões, vocês terem ficado com dúvidas, eu achei que o trabalho de vocês foi muito bom. Vocês fizeram uma pesquisa, dá para perceber a integração do grupo, dá para perceber que vocês pesquisaram mesmo, e eu gostei muito da forma que vocês elaboraram as questões. Não ficou aquela coisa copiando do livro, ficou decorado. Senti que vocês aprenderam. E aqui o pessoal do Mix Six? Gostei muito do trabalho de vocês, mas eu acho que vocês ainda estão decorando a teoria. Em relação à equipe, por exemplo, a Angélica, que é uma menina que já estuda música há muito tempo, aí vocês ficam em cima da Angélica, aí a Angélica responde, aí ele, não é isso, aí depois chegaram, não, aqui na hora vocês fizeram isso. A gente chegou então a uma nota final. Chegou a hora da nota! Senhoras e senhores, de um lado, 7 pontos para o Mix Six e 8 pontos para a galera do Saxon. Parabéns, galera do Saxon. Obrigado, Tereza, pela sua disponibilidade. E é isso aí, tem mais algumas etapas do desafio, isso não termina aqui não. Eu achei interessante eu poder devolver para ele o que é uma avaliação. Não ficar na questão só de números. Eles puderam ouvir por que eles receberam aquela avaliação. Porque eu acho que os dois grupos foram bons.
sendo que eles acertaram mais do que a gente. Aí eu imaginei que a gente ia perder. Tirando o fato de que podia ter dado empate, eu até que concordei, porque todo mundo precisa aprender, mas tem que aprender e gostar de aprender. Não tem que aprender e dizer, eu aprendi e pronto, e deixa pra lá. Nessa primeira etapa do desafio, os alunos aprenderam que a música também tem relação com matérias como física, matemática, biologia, mas a missão não termina aqui não. Na próxima etapa, eles vão ter que colocar todo esse conhecimento em prática. É o que você vê no próximo programa. A crônica esportiva brasileira também é um celeiro de craques. Os irmãos Mário e Nelson Rodrigues encabeçam esse time. Jornalista entusiasta do futebol, Mário revolucionou o modo como a imprensa mostrava os jogadores e descrevia as partidas, adotando uma abordagem mais livre, inspirada no linguajar dos torcedores. Já seu irmão Nelson Rodrigues escreveu textos memoráveis sobre o Fluminense, clube para o qual torcia fervorosamente. Pouca gente sabe, mas os textos de Mário e Nelson Rodrigues foram fundamentais para que o Fla-Flu se tornasse um grande clássico do futebol brasileiro. João Saldanha também é uma estrela entre os cronistas de esporte. Ele chegou a jogar profissionalmente e foi técnico da seleção brasileira. Mais tarde, se tornou cronista e criou frases famosas, como futebol brasileiro é uma coisa jogada com música. Armando Nogueira também é mais um no time brilhante de cronistas esportivos. Ficou conhecido pelo estilo elegante e poético de escrever sobre futebol. Para Nogueira, o futebol não aprimora o caráter do homem, mas sim os revela. O programa hoje contou com a presença de um dos maiores ícones da história do futebol brasileiro. O grande Zico esteve aqui na Escola Municipal Silveira Sampaio, no Rio de Janeiro, para conversar com a galera. E se você tiver vontade de acompanhar mais dos nossos programas, é só acessar o site tvescola.mec.gov.br. E se bater aquela vontade de conversar com a gente, manda sua crítica e sua sugestão para cá. O e-mail é tvescola@mec.gov.br. Semana que vem eu volto com mais um Caminhos da Escola. Até lá!